Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão inscritos. Passamos dos 100, né? Era uma meta que eu tinha traçado. Nós passamos dos 100 inscritos. Sou muito grato a vocês. Inclusive, quero já pedir perdão, porque na quarta-feira passada era para eu ter postado o quiz que eu gravei com o Emmanuel Tonassi, mas aconteceram alguns erros técnicos. Mas na próxima quarta-feira, então já acione o sininho para não esquecer, para ser notificado, que na próxima quarta vai estar saindo aí o vídeo do quiz, que em comemoração aos 100 inscritos, tá? Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever, ativar o sino, deixa seu like, compartilhe e comente, tá bom? Vamos para a vinheta. Dando sequência então ao nosso estudo, estamos finalizando mais uma série, o amor fraternal. Hoje o título está Unam-se a Cristo. Então estamos concluindo mais uma série, cujo aprendizado é onde João está entrando numa discussão, mas não é por acaso. O objetivo dele é para que nós, os filhos de Deus, possamos entender que para que haja, de fato, uma evidência disso, deve-se então ter amor entre nós, entre os irmãos, entre uns aos outros. Porque primeiramente Cristo nos amou e por causa disso nós iremos amar ao próximo. Então, dentro dessa série, a conclusão final é que nós devemos amar uns aos outros, unindo-se a Cristo. Então, devemos nos unir a Ele, tá? Nosso estudo, nós vamos ler todo o contexto, mas o estudo de hoje vai se limitar apenas no capítulo 3, versículos 21 a 24, ok? Vamos ler o contexto, que já é de costume, mas vamos nos limitar somente a esses 4 versículos. Diz assim, a partir do versículo 11. Diz assim na minha versão NVI. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Mas, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos uns aos outros. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Aí agora a gente vai estudar esse trecho. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar. Pai Santo, Tu és soberano, damos graças a Ti por mais uma série concluída, que o Senhor continue nos conduzindo ao estudo da Tua Palavra, que possamos também estar prontos para os novos estudos daqui para frente. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, o subtítulo dessa série, o título é o amor fraternal, o subtítulo está Unam-se a Cristo. Então, quando existe o amor fraternal, ou seja, uns aos outros, quando nós nos amamos uns aos outros, é em união com Cristo Jesus. E aí, nesse estudo que a gente vai fazer, tem mais umas 3 divisões que eu costumo fazer para facilitar o estudo e as aplicações finais, tá? Então, no versículo 21 e 22, nós vamos entender que existe uma confiança. Então, o cristão, com base no amor fraternal, ele confia em Deus. Diz assim, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, aqui nós temos esse coração totalmente ligado à confiança de Deus. Então, devido à não condenação que nós estudamos semana passada, né? O card vai estar passando aqui. Nós estamos semana passada sobre quem confia em Deus
vive sem a condenação, certo? Então, é o nosso cuidado uns pelos outros, que nós vimos, né, como eu passei o card, que não existe uma busca de recompensa. Existe um amor e o nosso coração não é condenado, porque nós amamos, nós servimos sem busca por recompensa. Então, quando eu amo uns aos outros, quando eu sirvo uns aos outros, sem busca de recompensa, meu coração então não me condena, porque fica de fato a evidência do amor em Cristo. E com base nisso tudo, aquele que ama ao Senhor, ele de fato honra ao Senhor. Ou seja, nós fazemos sempre o que agrada a Deus. E aí uma observação muito interessante no versículo aqui, ó, 22, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, esse versículo aqui que muita gente pode isolar. Então, se eu fizer tudo o que agrada ao Senhor, se meu coração não me condenar, eu posso pedir o que eu quiser e serei graciosamente atendido. Não, não é nesse sentido. A questão é, nós estamos tão ligados à vontade de Deus, tão ligados ao propósito do Senhor, que quando nós pedimos conforme a sua vontade. E por isso é atendida. Não porque nós merecemos, mas porque nós estamos tão íntimos, tão próximos do Senhor, que aquilo que eu peço já está conforme seu planejamento, conforme seu propósito. Por isso a gente acaba recebendo aquilo que a gente pede, tá? Então não é o foco de fazer em busca de algo, porque se assim o fosse, meu coração estaria sendo condenado. E aí eu não estaria participando dessa união com Cristo, tá? A segunda divisão, aquele que pertence ao Senhor, aquele que tem um amor fraternal, aquele que une-se a Cristo, ele segue as ordens do Senhor, que diz assim no versículo 23. E é esse o seu mandamento, este o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Então, essa ordem não é somente no sentido de que, então não vai ser mais de coração, porque é uma ordem. Não, não é isso que está falando. Essa ordem não isenta o ser de coração. Pelo contrário, essa ordem ela é uma confirmação daquilo que já faz parte da nossa vida. Uma vez seguidor de Cristo, eu sigo os mandamentos claros de Deus, com conhecimento de que eu sei que Cristo é o Filho de Deus e por isso, por ele ter morrido, por ele ter morrido na cruz para me livrar dos pecados e ressuscitado para que eu tenha vida eterna junto ao Pai, por causa disso, uma vez que eu sou filho de Deus, eu vou então obedecer aos mandamentos, porque eu vou mostrar como evidência de que realmente eu sou cristão, obedecendo a lei, certo? E amar uns aos outros é uma ordem, mas tem que ser de coração, porque se for só por ordem, meu coração irá me condenar. E aquele que tem o amor fraternal, aquele que está unido em Cristo, ele permanece nele, permanece em Cristo. Então nós estudamos anteriormente sobre os anticristos, que saem até mesmo de dentro da igreja. Então, essas pessoas não tinham a Cristo verdadeiramente no coração. Por isso, eles abandonaram a fé, foram apóstatas da fé. Mas o verdadeiro cristão, ele permanece firme, como diz no versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, nós permanecemos nele, e ele em nós, pelo Espírito que nos foi dado. O poder do Espírito Santo que habita em nós. Quando Cristo subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo em nós, certo? Com base nisso tudo, nós temos as 3 aplicações. A primeira, deposite sua fé no Senhor. Ele vai cumprir sua vontade com base no seu próprio propósito. E sem que nós mereçamos, mas quando eu sigo o propósito dele, ele vai fazer o propósito se cumprir na minha vida. Então, nós não merecemos nada, mas assim ele vai fazer cumprir o propósito dele. Por isso, confiemos nele, Ele vai agir, ele vai atender seus pedidos, se estiverem de acordo com o propósito dele. Essa é a ideia. Então, deposite sua fé no Senhor, confie nele. Se for para honra e glória do nome dele, ele irá atender o seu pedido com certeza. Segunda aplicação, siga em obediência. Então, seja firme, seja forte, siga. O verdadeiro cristão, ele obedece aos mandamentos, às ordenanças do Senhor, demonstrando assim o seu amor. Quando eu obedeço, eu demonstro o amor ao Senhor. Terceira aplicação,
permaneça firme em Jesus. Como que eu vou permanecer firme em Jesus? Muitos abandonam a fé, muitos abandonam quando não alcançam aquilo que deseja, quando não conseguem receber aquilo que espera, mas nós sabemos que aqueles que abandonam a fé seguem a passos largos para o inferno, porque está fugindo daquele que é a única salvação, que é Jesus. E o cristão, então, permanece nos caminhos do Senhor. Permanece na certeza que nós já temos a vitória, que nós já temos a vida eterna. Se aquilo que eu pedi em oração não chegou, e se aquilo que eu pedi em oração não faz parte dos planos de Deus para a minha vida, uma certeza eu tenho, mesmo que eu não receba tudo o que eu tenho pedido. A certeza que eu tenho é da vida eterna no céu. Então, aquilo que eu peço é algo que com certeza me alegraria, mas a certeza da vida eterna já me completa. Por isso, vou repetir as aplicações. Deposite a sua fé no Senhor, siga em obediência e permaneça firme em Jesus. Com base nas 3 aplicações, eu tenho a seguinte grande ideia. Fica assim. Nossa permanência em Jesus segue firme quando mantida pela obediência e fé depositada somente no Senhor. Vou repetir. Nossa permanência em Jesus segue firme quando mantida pela obediência e fé depositada somente no Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Aliás, até quarta-feira nós vamos ter o vídeo especial em comemoração aos inscritos. E no próximo sábado, nova devocional. Mais uma vez, que os irmãos fiquem com Deus e até breve.